Noite, estamos ao vivo aqui. Vamos. Boa noite. Boa noite. Não, eu sei, Vamos eu que tô dando boa noite que eu não dei. Vamos começar o culto com uma música e é isso aí. É só essa primeira parte, tá? Porque aqui é só repetindo, então deixa eu. Tá. Você vai começar no seu tom aqui, porque eu não tenho. Você tá os papéis e aperta em cima. Ok? Tá. Você falou em cima, eu tô achando. Oh, louvai a Deus comigo, Já botou. pois seu braço amigo me acolheu. E das trevas do castigo, pra viver consigo me escolher. Oh, louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu. E das trevas do castigo, pra viver consigo me escolher. Eu era culpado, meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: oh, provai e vede que ele é bom. Eu era culpado, meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declarei em alto som: oh, provai e vede que ele é bom. Oh, provai e vede que ele é bom. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, né? Ó, vem louvar a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu. E do castigo, né, nos livrou. Das trevas, o castigo me livrou. Para viver consigo me escolheu. Eu era culpado, o meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte, ele provou. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Amém? Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Deus está sempre trabalhando em nossas vidas. E às vezes não percebemos, porque estamos tão centrados em nós mesmos e nas situações das quais estamos passando, que não percebemos o mover de Deus. Mas fato é, Deus está trabalhando por nós. Em 1 Coríntios, capítulo 3, nessa noite, 1 Coríntios, capítulo 3, Pai, em nome de Jesus, nos dê uma unção especial ao Teu Espírito agora, unge nossos corações, unge, ó Pai, o tempo com a Sua palavra aberta também, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, em nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, sabe,
No dia a dia tem sido tantas coisas que nós temos de pensar, temos de fazer, temos de, sabe, tomar decisões. Todos nós, né, o tempo todo nós necessitamos nos mover. E às vezes, né, não percebemos, né, o quanto nós somos importantes para Deus. Ele tem um plano para cada situação que nós passamos. Às vezes não discernimos as situações e por isso não nos movemos pela fé. Sabe, nessa noite eu queria falar do nosso fundamento. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11 está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é o nosso fundamento. Ele é o nosso fundamento. A cruz do Calvário, ele consumou a obra no Calvário. Ele gritou: está consumado, concluído, terminado. Ali, o precioso sangue de Jesus foi derramado por nós uma única vez por toda a eternidade. Como Elaine e Isaac cantaram: eu era culpado, o meu pecado ele apagou, minha triste sorte, a minha morte ele provou. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 23, pela fé no sangue de Cristo, nós fomos justificados gratuitamente. Gratuitamente. Ele é o fundamento da nossa fé, ele é o fundamento do edifício que Deus está construindo, no qual nós somos pedras que estamos conectadas umas com as outras, e ele, como fundamento principal, a pedra angular, está conectada a nós. Jesus Cristo está conectado a nós, e este é o grande mistério: Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, amados, você entende isso nessa noite? Nós temos um fundamento que é sólido, e ele é o autor e consumador da nossa fé, e esse fundamento é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele gritou: está consumado, ele sabe, está terminado. Em Salmos capítulo 11, Salmos, sabe, Jesus por meio da obra consumada, nós que estávamos longe de Deus por causa da nossa incredulidade, estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, como Efésios 2:12 está escrito, ele nos aproximou de Deus, consumando a obra no Calvário, morrendo a nossa morte na cruz, né? É algo maravilhoso para nós pensarmos nesses dias difíceis que estamos passando, sabe? E por causa da obra consumada, né, por Jesus Cristo, o nosso fundamento, ele tem nos gerado em nossas vidas convicções que nos faz mover de fé em fé, faz nos movimentar de fé em fé no dia a dia. Se nós não estamos andando na fé, tem algo errado conosco, sabe? Porque se não andamos na fé, vem a incredulidade, vem a culpa, vem o desânimo, vem, sabe, a ansiedade, vem, sabe, tudo isso tenta nos fazer impactados na nossa vida, no nosso caminhar, na nossa corrida que Deus propôs para cada um de nós, de acordo com Hebreus capítulo 12:2. Deus não quer que nós ficamos empacados na fé, ele quer que nós nos movemos na fé, andando de fé em fé, né, confiando no fundamento que ele estabeleceu, ele colocou ali na cruz do Calvário, a pessoa de Jesus Cristo. Ele tem nos dado convicções, ele tem nos dado, sabe, e nós podemos olhar os fundamentos da nossa fé aqui na palavra de Deus, as doutrinas que são os pensamentos de Deus,
os pensamentos de Deus, preceito sobre preceito, linha sobre linha, como Isaías disse. Aqui está, neste livro chamado Bíblia, estão os fundamentos da nossa caminhada com Deus. Porque ele estabeleceu o fundamento principal, a própria palavra, Jesus Cristo. E ele tem dado fundamentos para gerar convicções em nossas vidas, que estão, relatadas na palavra de Deus. Como está escrito em Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Aqui estão os fundamentos da nossa fé na palavra de Deus. Aqui não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. São os pensamentos de Deus aqui revelado para todos nós. E Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11, está escrito. Salmos capítulo 11. Capítulo 11 de Salmos, versículo 3, está escrito: ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Removidos os fundamentos da nossa fé, que estão revelados aqui na palavra de Deus, o que há de fazer o justo? Nós que fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo, como está em Romanos 3, 23. Se remove os fundamentos revelado na palavra de Deus, que que tem gerado convicções para andarmos de fé em fé. O que há de fazer o justo? Muitas vezes andamos inquietos porque nós permitimos, que os fundamentos que geraram convicções em nossas vidas sejam removidos. E andamos muitas vezes naturalmente, achando que estamos andando espiritualmente. E tem um abismo entre um andar e o outro. Não remova os fundamentos revelado na palavra de Deus, que Deus tem permitido, tem dado a você, que tem alimentado a sua fé. Porque nós já temos um fundamento sólido, que é Jesus Cristo. E Ele não vai nos abandonar jamais. Se você permite que o inimigo remova os fundamentos que tem gerado convicções no seu chamado, na sua fé, no seu caminhar com Deus, se você permite que esses fundamentos sejam removidos aqui da sua vida, você vai desistir, você vai chutar o balde, você vai andar frustrado, você vai ficar introspectivo, achando que tudo que o pessoal está falando é para você, você vai achar que, você não tem valor. Tudo isso são mentiras que vêm do abismo para anular sua fé, a minha fé. Não permita, olha, Provérbios 22, 28 está escrito: não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos. Em dezembro de 1996, foi a minha formatura na escola bíblica. Eu fiz em 4 anos. E uma coisa interessante? O pastor Marcos Collett compartilhou esse versículo no dia da minha formatura. Ele falou: não remova os marcos antigos. Olha, isso foi em 96, 4 mais 21, 25 anos, 26 anos atrás. Foi dito para mim: não remova os marcos antigos. Olha, 26 anos depois, estou aqui, do mesmo jeito, compartilhando os mesmos pensamentos que, foram colocados na minha vida na escola bíblica, pela, a instrução da palavra de Deus, pelos homens que amavam a palavra de Deus e que amam a palavra de Deus, me ensinaram preceito sobre preceito, linha sobre linha, alimentaram a minha fé, geraram convicções em meu coração, os fundamentos que são os pensamentos de Deus, que não
foram removidos da minha vida, como no Salmista 11 aqui, versículo 3 está escrito, não removas, se remover os fundamentos aqui da palavra de Deus que geraram convicções no nosso chamado, no nosso andar com Deus, não, o que há de fazer do justo? Sabe, aqui estou eu, pela graça de Deus, é só pela graça. 26 anos, não removi os marcos antigos. Continue compartilhando a palavra de Deus como naquele tempo. Continue com o evangelismo como naquele tempo. Continue amando as pessoas incondicionalmente. Continue servindo uns aos outros incondicionalmente. Isso, sabe, não é um privilégio só meu, é de todos nós. Sabe, não devemos remover os marcos antigos, não podemos permitir que o inimigo remova os fundamentos que alimentam a nossa fé, do nosso caminhar, para que não venhamos chutar o balde na vida cristã. Jesus está voltando, precisamos manter atenados no nosso caminhar, no nosso chamado, de fé em fé, no nosso dia a dia, porque senão vamos desistir e ainda vamos culpar os outros, e muitos culpam até mesmo Deus. É sério. Deus já colocou um fundamento sólido, e Paulo disse, não tem outro fundamento que não seja esse, Jesus Cristo, a obra consumada na cruz do Calvário. Jesus é o nosso fundamento, e Ele deu a nós sua palavra, que tem os fundamentos da nossa fé, doutrina, um conjunto de doutrinas, que são os pensamentos de Deus, que alimentam a nossa fé. Esses são os fundamentos, aqui, na palavra de Deus. Não permita que o inimigo anule esses fundamentos na sua vida. Não permita que você remova esses fundamentos, como está em Salmos capítulo 11, versículo 3. Não permita que pessoas, mesmo que seja da família, remova esses marcos antigos, as convicções que Deus te deu por meio das palavras instruídas no passado. Por homens, mestres da palavra de Deus, levantados por Deus para nos ensinar doutrinas sobre doutrinas, linhas sobre linha, a palavra de Deus. Sejamos corajosos no nosso andar com Deus. Sabe, eu não sou melhor do que ninguém, sou um pobre pecador. Glória a Deus pela música que Elane e Isaac cantaram nessa noite. Eu era culpado, meu pecado Ele apagou, minha triste sorte, a minha morte Ele provou. Por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Levanta-te, vamos caminhar juntos, vamos deixar Deus nos mover, vamos mover por fé de fé. Jesus já estabeleceu a pedra angular, o fundamento nosso, que é Jesus Cristo, a própria palavra. E Ele nos deu um conjunto de doutrinas reveladas na sua palavra, que são os fundamentos da nossa fé. Romanos 10, 17, o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Então, ela é o fundamento, ela revela os fundamentos da nossa fé, em todas as áreas das nossas vidas. Amados, não seja, negligente na sua vida com Deus. Não permita que boatos vindo do inferno te joguem para baixo. Seja corajoso, levanta-te, vamos em frente. Deus tem um plano para as nossas vidas agora, nesse tempo difícil, tempo da pandemia. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto,
o qual é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida. Que Deus te dê um reavivamento. E a mim também. Eu necessito diariamente de um reavivamento de Deus. Que a palavra dele me vivifica diariamente. Nós necessitamos da graça de Deus 24 horas por dia. Sabe? Isso tem a ver com as nossas vidas, no nosso caminhar com Deus no dia a dia. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida, que Deus te dê paz, que Deus te dê segurança, que Deus te dê um ânimo novo, um encorajamento novo, e para que você vá em frente, para que nós possamos ir em frente de cabeça erguida no chamado que Deus deu para cada um de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.